Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Laboratório de Gestão. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Diego Carbonell. Nós vamos falar aqui sobre uns temas muito interessantes sobre ESG, vamos falar um pouco sobre como que essa área está se desenvolvendo, como que as empresas, né, estão atuando mais com essa frente da ESG. Mas eu queria começar, Diego, primeiro que você se apresente, então fala para o pessoal um pouquinho sobre quem é você, um pouco da sua história, da sua trajetória, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Fique até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos nós. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente estiver ouvindo a qualquer momento. Fala, agradecer o convite. Obrigado. Bom, me apresentando, meu nome é Diego, tenho 32 anos, sou pai do Bento, que tem quase 4 aninhos, casado com a Marjorie, recém-casado com a Marjorie. Parabéns, cara. Sou formado em administração, tenho pós-graduação em controladoria, auditoria e compliance, tenho MBA em Facility, que foi uma área que eu atuei durante muito tempo. Sou coordenador da Comissão Especial de Sustentabilidade do CRA-RJ, Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Sou membro integrante da Câmara, né, Setorial de Desenvolvimento Sustentável, do Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Alerj. E também sou membro convidado da Comissão de Sustentabilidade Ambiental do CRC, Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Trabalho com ESG, presto consultoria nessa área, sou professor nessa área, já, né, lecionei MBAs aqui no bacana. Rio e no Mato Grosso. Então, estou bem envolvido com os temas de sustentabilidade e ESG no dia a dia. Que legal, cara. E assim, falando um pouco do ESG, cara, eu queria começar também ambientando o pessoal. Sei que é um tema que está muito em alta no mercado, né? Eu acredito que todo mundo já deva ter ouvido falar do ESG, né, desses conceitos, mas acredito que nem todos tenham essa visão geral do que de fato é o ESG, do que significam essas siglas. Então, se você puder, por favor, dar um conceito ali para a galera, dar um contexto ali para todo mundo que estiver assistindo para a gente, falando um pouco ali de alguns exemplos, o que seria o ESG na prática do dia a dia. Claro, acho que eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para falar sobre ESG. ESG é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, né? É ESG. A gente pode ler também aqui no Brasil, em alguns lugares você vai ver ASG, né? De Ambiental, Social e Governança. Então essa sigla surge ali por volta de 2004, né? Muito voltada para o mercado, né, financeiro, para poder incluir, né? Pensar assim, para além do lucro, né? Beleza, vocês banqueiros estão tendo lucros, etc., mas de que forma vocês estão pensando outros aspectos, como a parte ambiental, social e de governança? Então, ele surge para poder, né, incluir esses critérios dentro da parte, né, dali de lucratividade, gestão de empresas, no caso de bancos, e ele vai avançando para as empresas, para a sociedade como um todo, né, trazendo essa questão aí. Vou tentar usar exemplos por pilares, né, na parte ambiental, a gestão de resíduos, a parte de logística reversa, a parte de emissões, né, a parte de mudanças climáticas, que também está bastante em alta. A parte, no social, a gente tem a parte de diversidade e inclusão, a parte de direitos humanos e trabalhistas, que parece algo simples, mas é algo que a gente ainda precisa avançar muito aqui no Brasil. E na parte de governança, a parte de transparência, anticorrupção, né, a parte de gestão mesmo ali, né, dos indicadores voltados para a parte ambiental, social e de governança. Então, a ESG surge, né, para o mercado em 2004 e aí, de alguma forma, ele vem avançando, né, ao longo desse período e cada vez mais crescendo em termos, né, de conhecimento, tanto, né, pelas empresas como também pela sociedade como um todo. E quando a gente fala, né, dessas siglas, né, desses exemplos que você trouxe aí de ESG, como que esses exemplos, né, como que essas atividades elas se resumem na prática ali do dia a dia das operações das empresas, né? Porque eu pergunto assim, a gente entende, né, o que é o conceito, a gente sabe que a gente está falando ali de meio ambiente, a gente está falando de social, né, então questões sociais e de governança corporativa, mas como que isso se reflete de fato na prática do dia a dia das empresas, como que isso impacta na operação dessas empresas, como que elas estão atentas ao mercado para operar nessa questão do ESG? Acho que é legal usar até o exemplo da empresa que eu trabalho, né? Eu trabalho numa fintech que a gente chama de unicórnio, né? Que é uma empresa avaliada em mais de 1,5 bi aqui, né? Quando a gente fala em termos de avaliação. Caramba. E ela é investida, né? Tem investidores, né? Não só do Brasil, mas de outros países do mundo como um todo. E os investidores demandam informações da empresa, né? E essas informações são voltadas para esses pilares. Então, a gente tem investidores específicos, né? Muito focados na parte de sustentabilidade, e que focam bastante na parte, né, ali do ambiental, na parte de emissões. A gente tem emissões que já procuram mais entender um pouco da questão social, né? Da proporção homem e mulher, equidade salarial, etc. Então, de alguma forma, essas informações vão perpassando ali por toda a empresa, né? Apesar da gente ter uma área ESG, toda a empresa acaba sendo envolvida, né? Porque a gente tem ali, né, de alguma forma, muitas áreas que estão relacionadas a informações que a gente precisa. Então, quando a gente, por exemplo, demanda social, a gente se envolve muito com o pessoal de People, né? Que é o RH. Quando a gente faz pela parte ambiental, a gente acaba chamando o pessoal de People Experience, que é o Facility, né? Que lida ali com essa parte de logística. A gente é uma empresa que trabalha em home office, então a gente tem muito envio, né, de kits, de onboarding, etc.,
através dessa galera de facilities. Então, assim, a gente acaba demandando muito e esses investidores vão demandando essas informações e a gente tenta agrupar, né, de alguma forma, né, fazer a leitura melhor disso e fazer a análise crítica também dessas informações, né, conseguir colocar na visão do investidor o que de fato ele está querendo, né, saber. Porque a gente sabe que às vezes o investidor não vai ter tempo de ler um relatório de 50, 60 páginas, né? Ninguém quer. Então a gente precisa tentar trazer isso para indicadores, né, trazer isso de uma maneira mais visível e mais rápida para ser sentida, percebida, e ele conseguir também ter a informação que ele precisa naquele momento. Então as empresas acabam, né, de alguma forma hoje sendo impulsionadas por investidores, mas também pela sociedade de alguma forma, que também já tem que começar a se conscientizar mais nesse aspecto. Durante as nossas aulas a gente debate muito esse tema, né, a questão do ESG, né, a questão de como que o mercado está olhando para esse tema em relação às empresas, né, como que as empresas de fato estão atuando nisso. E você até levantou um ponto importante, que eu acho que é sempre legal a gente reforçar. Eu, pelo menos, sempre que eu estou falando sobre ESG com os meus colegas, com as pessoas que têm em contato ali com essa área, eu acho muito importante reforçar isso, né, que de fato os investidores olham para isso, né, e isso faz diferença de fato nas empresas. Então, uma empresa, por exemplo, que não é preocupada com ESG ou que, sei lá, ainda tem às vezes uma mentalidade um pouco mais atrasada, né, acaba ficando um pouco para trás, né, nisso, né? Não sei se você concorda com essa visão. Concordo plenamente. Ainda te digo mais, acho que a empresa hoje que não tiver essa leitura, né, de ESG, da parte ambiental, social, de governança, de sustentabilidade como um todo, ela está fadada ao fracasso ao longo do tempo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente liga com a parte ambiental. Mas sustentabilidade, a gente está falando de perpetuidade, de continuidade da empresa. Então, hoje, as empresas precisam disso. A empresa que não tiver esse cuidado, que não tiver essa gestão adequada, ela vai acabar com algum tempo perdendo em termos de investimento, em termos de competitividade no mercado. E é questão de pouco tempo. Acredito até que hoje, né, já é um fator assim crucial na hora de definir. O investidor e a sociedade como um todo também, principalmente a nova geração, já avança muito a não querer investir, não querer colocar o seu dinheiro, não querer se alinhar em termos de valores a marcas, a empresas que não têm essa preocupação. Eu sempre gosto de usar um exemplo bem claro e que as mulheres vão me entender agora quando eu falar, que é o de cosméticos, né? Há pouco tempo atrás, você via ainda empresas de cosméticos que testavam em animais. Sim. E esse movimento parte da sociedade, que não aceita mais esse tipo de teste, né? Então, a gente vê em muitos produtos cosméticos, eu acho quase na totalidade, lá o selinho, né? Cruelty Free, né? Que é o selo de certeza que você não está tendo testes em animais. Então, a sociedade impulsiona o movimento dessas empresas e as empresas que não se adequarem por conta da pressão da sociedade, por conta da pressão dos investidores, com certeza não vão seguir no mercado. Não, e é muito importante essa questão das empresas se adequarem, né, as marcas se adequarem, porque hoje a gente tem visto que a maioria das empresas, né, sei lá, se a gente pegar um ramo de celulares, tudo bem, de repente a gente tem ali 2 ou 3 que se destacam muito, mas a gente vê que é quase tudo igual, né, os telefones são iguais, os serviços que são prestados são iguais. E eu acredito muito que o diferencial dessas grandes empresas é ter essas questões voltadas para fora do business, né, do que a gente fala, né, para fora do negócio, né, que é, no caso, ali voltar para a questão ESG, questões de remuneração e salários ali competitivos, né. Então, eu acredito que isso sim vai passar a ser o novo diferencial competitivo das empresas, né, se é que já não está sendo, né, em relação aos seus negócios, aos produtos, que não é mais só a qualidade do serviço, né, a qualidade do produto. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E assim, cara, você falou que esses conceitos vêm surgindo aí já há algum tempo, só que assim, pelo menos na minha visão, eu reparei, né, durante o meu estudo, que o termo ESG, né, não só o termo, mas os conceitos ESG tiveram uma impulsionada, assim, absurda, sei lá, nos últimos 5, 10 anos. De onde você acha que surgiu, de fato, essa necessidade, se você vê que isso é um movimento natural que as empresas estão fazendo, e de onde que surgiu, de fato, essa necessidade, né? Por que, de fato, o mundo começou a clamar por esses conceitos, né? Pra gente também dar um pouco de histórico pra galera que tá em casa assistindo. Eu sempre gosto de trazer pra conversa a parte de pessoas, né? Acho que a gente acaba... Tudo vai centralizar depois em pessoas. Então, eu vou tentar explicar aqui o que eu acho que impulsionou isso e como as pessoas estão envolvidas nisso. O primeiro ponto é o período pós-pandêmico e da pandemia também, de fato. Sim. Houve na pandemia uma série de questões quanto a algumas funções que precisaram seguir trabalhando presencial, se expondo ao risco por conta, né, do Covid. E isso gerou um debate muito acalorado sobre as questões sociais, né, principalmente de pessoas em situações de vulnerabilidade ou, né, com empregos, né, que talvez remunerem menos que os demais, e que ficaram expostas ali, né, a esse risco. Então, isso gerou um debate voltado para a área social. Outro ponto que aconteceu aí, falando do mercado de investidores, é que ali, por volta do ano 2000,
o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, uma das maiores investidoras do mundo, ele faz uma carta onde ele diz que ele só vai aportar os investimentos, as empresas só vão aportar seus investimentos em empresas que tenham essa questão de ESG, de sustentabilidade. E isso acaba gerando, né, um movimento no mercado ali de empresas. O pessoal seguir, né? As empresas seguirem Exatamente. essa nova E linha, outro né? ponto que eu acho que acabou ficando mais sensível para a sociedade, a gente infelizmente está vendo isso hoje de novo, né? Aqui falando no dia de hoje, a gente está vendo mais uma tragédia no Sul, a parte de mudanças climáticas, né? Eu brinco que o Rio de Janeiro ele tinha música, né, muito voltada para águas de março fechando o verão. Hoje águas de março, abril, maio, junho, julho. Então, assim, não existe mais um período do ano onde a gente tem chuvas fortes. Antigamente você sabia assim, cara, em janeiro vai ter aquela chuva, etc. Hoje, em qualquer momento, você pode ter uma série de chuvas, de enchentes, de deslizamento. A gente está vendo outra tragédia, um ciclone no sul do país, a maior tragédia da história. A gente está vendo municípios simplesmente sumirem nesse aspecto. Então, assim, a sociedade, as pessoas estão tendo mais contato de maneira nem sempre positiva, né? Mas de maneira assim, aquela velha história, né? Você só acredita quando você começa a ver, quando você sente né? aquilo. Então, de alguma forma, eu acho que isso tem se movimentado e as pessoas têm criado mais consciência por ESG e os investidores muito impulsionados também por esse movimento do mercado, né? Trazendo cada vez mais, assim, eu quero aportar meu dinheiro, mas eu quero ter certeza que você vai ter uma preocupação social, ambiental, de que você vai ter transparência do que você está fazendo com esse dinheiro. Então, assim, isso foi se juntando nessas pessoas, assim, né? Consciência de pessoas foi se juntando e o ESG aí explodiu, né? Hoje a gente vê um movimento muito grande de espaço, de amplitude no mercado para profissionais que queiram trabalhar com ESG e para empresas que vão aportando ali cada vez mais esses critérios, né, na sua operação como um todo. Não, e a pandemia, cara, ela acelerou muitos processos que já vinham acontecendo, né, que já eram um desenvolvimento natural, vamos dizer assim, do mercado. E eu enxergo, cara, que a pandemia em todos os setores, em todos os aspectos, assim, das organizações, ela impulsionou absurdamente. Você falou que hoje a sua empresa é totalmente home office. O trabalho é Talvez totalmente home office. 4 anos a empresa atrás não tinha assina mais interesse. documento físico, só documento digital. Então, assim, muita coisa acabou sendo... A parte tecnológica, principalmente, né, foi impulsionada. A empresa, naquele momento, saiu assim, vamos sair e a gente volta. Hoje a gente não volta mais. É uma empresa totalmente home office. A gente tem toda essa questão de aporte e preparo para trabalhar dessa forma. Meu time, por exemplo, eu sou do Rio, eu tenho um em João Pessoa, eu tenho uma pessoa no México, eu tenho uma pessoa em São Paulo. Então, assim, a gente tá cada um em um lugar. Tem gente que eu nunca nem vi pessoalmente, que a gente trabalha junto. E a pandemia impulsionou mesmo essa parte de tecnologia, né, desse avanço nesse sentido. No meu estágio é parecido. A gente está também espalhado ali pelo Brasil. E eu, por exemplo, o meu antigo gestor só fui conhecer quase que no último dia que ele estava trocando de cargo, né? Muito por isso também, dessas novas tendências, né? Então, com certeza, acho que você falou, né, do ESG ter tido esse impulsionamento, né, pós-pandemia, eu acho que faz super sentido. Sim. E, cara, a gente já falou um pouco ali de investidores vão olhar com mais apreço para as empresas que têm uma política ESG. A gente já falou que as empresas, de fato, vão ter mais visibilidade também. Mas quais são os outros benefícios, fora, né, o negócio, né, não necessariamente só falando de negócio, que uma empresa pode ter ao adotar uma política ESG? Então, a gente está falando de 3 pilares que são muito importantes para a sociedade, né, que é o fato do social, ambiental e da governança corporativa, né, de ser transparente, né, de ser compliance muitas vezes. Quais são os benefícios que, de fato, as empresas conseguiriam ter, né, podem ter, ao adotar uma política ESG, assim, falando um pouco mais fora também de negócio, olhando também para a marca, olhando para as pessoas, né, no geral da sociedade? Eu acho que facilmente o benefício... É o que você falou, né? Assim, a percepção de marca é facilmente percebida, né? As pessoas conseguem, de uma forma automática, ligar uma empresa que cuida da parte ambiental, social e de governança, que é uma empresa destacada. O que eu acho importante a gente trazer é que é uma empresa que lida com as questões ESG, ela lida com questões de diversidade, ela lida com questões de inclusão, ela lida com questões de saúde mental, de segurança, de uma série de aspectos que traz os colaboradores. Então, a gente fala de, por exemplo, temas importantes como hoje no mercado, né, atração e retenção de talentos. É fundamental que uma empresa tenha esse viés, principalmente para as novas gerações. Hoje, a boa parte dos jovens, e aí eu me incluo também, gente, eu tenho 32, então sou jovem. Boa parte dos jovens quer se aliar, quer estar em empresas que têm essa preocupação, que têm esses valores agregados. Então, ele não vai olhar só para a parte financeira, óbvio que a parte financeira é importante, mas ele vai olhar se a empresa tem, né, de repente, um benefício para a saúde mental, de que forma que ele, né, tem aquele cuidado, né, na gestão ali do seu dia a dia, a relação entre pessoas. Então,
Uma agenda ESG bem estruturada, construída com, né, preocupação ambiental, com questões sociais, com transparência dessa agenda como um todo, ela vai agrupar essas pessoas, vai conseguir fazer com que você tenha mais talentos, você tenha diversidade na tomada de decisão também, que é importante, né? Você acaba tendo, né, outros olhares, né, percepções diferentes, é importante a gente ter isso, né, numa empresa, numa área. É importante você ter, né, pessoas de diferentes percepções e leituras do seu cotidiano. Então, assim, ter uma agenda ESG bem estruturada, implantada e efetiva de fato, vai fazer com que você, né, tenha esse avanço para além da questão, né, financeira. E isso vai impactar, obviamente, isso impacta no financeiro, mas você vai ter, né, times muito mais envolvidos, né, pessoas muito mais envolvidas e muito mais alinhadas com o teu propósito, né, com os teus valores ali como empresa. Então, acho muito importante que as empresas estruturem isso, porque é isso, você vai acabar avançando. É natural que o impacto na lucratividade aconteça de uma maneira. Mas você tendo isso, você vai com certeza ter times melhores, você vai conseguir ter muito desempenho na parte de inovação, que é fundamental hoje para o mercado. Então, você vai ter, né, diferencial de mercado, econômico. Então, a agenda seja bem estruturada, ela impacta em pessoas e as pessoas impactam em diversos pontos, né, do negócio. E eu acredito, assim, muito nesse crescimento em conjunto, né? Tanto empresa, quanto pessoas, né? Quanto sociedade ali do entorno. Então, uma empresa que adota, por exemplo, políticas de diversidade e inclusão é muito importante para esse público também estar inserido nessas grandes empresas, por exemplo. Então, eu enxergo que, além desses impactos, né, como você está falando, as empresas, as pessoas e a sociedade do entorno, né, não necessariamente quem trabalha na empresa, crescem junto, né? Porque, às vezes, é um projeto ambiental que você faz e você deixa de agredir o meio ambiente ali daquelas pessoas que moram no entorno. Às vezes, é uma política de contratação de diversidade e inclusão que você acaba retendo talentos, né? Atraindo e retendo talentos de pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de trabalhar naquela empresa. Então, eu acredito muito nesse crescimento, né, em conjunto de todas essas partes. Com certeza. Né? Cara, excelente, assim, acho que tá muito legal esse papo aqui. Só que eu queria voltar um pouco no tempo, até porque eu sou aluno, né, faço faculdade de administração, né, tá aqui no nosso podcast. E eu, assim, quando eu tava estudando um pouco sobre você, né, assim que eu olhei um pouco ali o seu histórico, o seu currículo, eu falei, cara, achei muito legal essa iniciativa que ele saiu da faculdade, foi se especializar numa área muito específica, né, que realmente era uma área muito específica. E eu queria entender um pouco de você, aí voltando para esse lado mais pessoal, né, e profissional, por que você escolheu estudar ESG, na época que você estava ali finalizando ali seus estudos e seu ensino superior? Por que você gostou dessa área? O que te atraiu, né, nessa área? Você enxergou, de repente, uma oportunidade de crescimento? Cara, conta pra gente como que foi um pouco desse processo, até porque eu acredito que vai ajudar muita gente que está fazendo faculdade hoje, né, seja administração ou qualquer outro curso, a ter esse direcionamento, né, de como escolher uma área de especialização, como seguir uma carreira pós-faculdade, né? Vou voltar nem tanto no tempo, tá? Como eu falei, eu sou novo, então eu me formei em 2019, tem pouco tempo. E uma das coisas que eu já tinha leitura na faculdade é que eu precisava... Primeiro, né, eu fiz a faculdade porque eu era inspetor de alunos na faculdade que eu me formei, então eu tinha um benefício da faculdade. Perfeito. E ali dentro eu descobri, aí tudo, né, a gente vai conhecendo as pessoas, que quem se formasse com o melhor CR teria direito a uma bolsa de pós-graduação. Olha, legal. Então, fui lá, me dediquei, estudei, etc. até o final e ganhei essa bolsa de pós. Na hora de escolher a pós, eu já tinha leitura de que essa parte de governança, né, de ter o conhecimento, de ser compliance das empresas, era algo que o mercado exigia muito. Então, eu escolhi uma pós em controladoria, eu escolhi compliance, que era uma coisa que eu já via visibilidade. E eu comecei como inspetor na faculdade, fui promovido 3 vezes até chegar na área de coordenação de facility, né, onde eu fazia gestão de equipe de segurança, limpeza, enfim, uma série de áreas, mais de 150 pessoas. E ali depois busquei um MBA nessa área de facility. E aí vem a transição pro ESG. Comecei a atuar em facility, fiquei 6, 7 anos em facility. E aí eu entendi que eu queria sair um pouco dessa parte operacional, de campo. Queria tentar trabalhar mais na parte estratégica. Foi quando eu fiz a transição para essa empresa, que era, né, tinha um facility menor, um facility mais de escritório, né, digamos entendi. assim, mais de gestão de processos ali. E aí é curioso, né, quando eu fui contratado por essa empresa, o meu primeiro dia da empresa foi quando começou a parte da pandemia. Caramba. Então, assim, na sexta-feira, era uma sexta-feira 13, ótimo dia pra ser. Excelente dia, né? Eu recebi a ligação e falei assim, ó, na segunda-feira você não vem pro escritório, você fica de casa, a gente vai mandar os equipamentos pra você e você começa de casa. Você entrou na sexta e... Eu ia entrar na segunda-feira, já ia 16. entrar, eu entrei quando começou o lockdown, 16 de março de 2020. E aí,
eu fiquei nesse tempo trabalhando nessa parte, né, de casa. Aham. E depois, quando eu fui pro escritório, eu comecei a perceber algumas coisas. E um dos projetos que eu trouxe para a área de facilities era que a empresa trabalhava com a gente chama de POS, né, que é Point of Sale, mas a gente conhece como maquininha, né, aquelas maquininhas. E eu via muita maquininha solta assim no escritório e eu pensava assim, cara, a gente tá perdendo espaço. Depois eu descobri que tinha um storage locado, né, alugado, sendo pago para Caraca. ter essas maquininhas No meio assim, da pandemia, né? Isso, assim, então eu falei assim, cara, a gente tá perdendo dinheiro, assim, tá, Uhum. a gente precisa pensar em alguma coisa para dar circularidade a isso, né? Eu já tinha essa leitura de circularidade. Talvez não ainda do que era ESG, mas do que era o projeto de circularidade. E aí eu trouxe essa percepção de, assim, vou buscar uma empresa que faça, né, essa leitura, que faça ali essa parte de coleta desses itens, dando a destinação correta desses itens. Sim. Não só descobri que tinha uma empresa que fazia isso de graça, sem qualquer custo, como ainda descobri que essa empresa voltava um valor pra gente, Olha. né, na coleta desses itens, uma Aham. valoração desses itens. E aí, como eu te falei, com o boom do ESG, cara, vamos montar um time de ESG. Quem aqui dentro já lida com essa parte? O Diego tem um projeto da parte ambiental aqui, vamos trazer ele. E aí eu entrei na área de ESG. Cara, Um pouco de oportunidade foi um acaso, foi, assim. dá pra dizer que foi um pouco de sorte, mas dá pra dizer que também foi preparo, porque de alguma Claro. forma, né, quando você faz um projeto desse, assim, você já consegue visualizar que ele tem escala. Poderia não ser na área de ESG, mas Aham, ele era um sim. projeto escalável que dava uma boa leitura. E aí eu acho que dali em diante, quando eu comecei a me envolver mais com o tema de ESG, sustentabilidade, eu sempre fui um cara que gostei de, né, mergulhar em comissões, etc, essas coisas assim, mesmo, né, sem qualquer pretensão salarial, né, Aham. financeira nesse específico, mas eu gostei de mergulhar nisso, e aí de alguma forma ali eu vi que, cara, eu tava voltando aos valores, né, o alinhamento de valores, eu vi que eu poderia trabalhar com algo que, né, para além de, né, ter muito espaço, de estar crescendo, era algo que estava alinhado com os meus propósitos, né, da parte de sustentabilidade ambiental, da parte de social, né, algo que eu sempre carreguei comigo e que talvez eu sempre falo, né, muitas empresas e pessoas já fazem e ainda não têm conhecimento. Talvez eu já tivesse essa leitura, mas me faltava o conhecimento técnico e prático. E aí eu tive a oportunidade de fazer isso e entrar na área de sustentabilidade ESG da empresa. E daí em diante foi só realmente estudo diário, contínuo, Sim. aprofundamento para poder ter mais conhecimento do tema. Então você diria que, tipo, de repente para os alunos aí, para a galera que está estudando, né, e eu me incluo muito nessa, buscar uma área, de repente, que você já está inserido, mas que ao mesmo tempo você se identifique com ela, né? Totalmente. Que você tenha que fazer sentido com os seus valores, né? Os seus próprios valores, como você bem falou. E também que tenha ali uma oportunidade de crescimento no mercado, né? Seria Acho basicamente que esses... é um alinhamento de essas fatores, dicas aí. assim, alinhamento de fatores. Eu acho que, assim, é importante você... Eu sempre falo, gente, assim, se você não gostar do que você faz, em algum momento Não você vai estar adianta. fadado ao fracasso. Porque é isso, você vai estar fazendo aquilo por obrigatoriedade. Eu sei que a parte financeira é muito importante, muita gente foca nisso. E entendo que seja importante, mas acho que se você estiver trabalhando com algo que você realmente tenha envolvimento, que você tenha interesse em trabalhar, aquilo ali de alguma forma vai te fazer crescer de alguma forma. Então, sempre uso como dica LinkedIn, em termos profissionais. Acho que é bacana, eu fazia muito isso, né? Agora nem tanto, mas no começo eu fazia muito isso. Eu ia lá em vagas e aí eu, tipo, pesquisava lá, o administração, assim, ia buscando, ia vendo que vagas buscavam perfis de administrador, Sim. né? Ou que vagas buscavam um perfil que eu já tinha ali de interesse. E eu ia vendo, cara, o que eles pedem? Ah, pede isso, pede aquilo. E ia me inteirando para ver que tipo de vagas o mercado estava oferecendo. Outro ponto é você buscar conhecimento, de fato, cara. Hoje a gente tem acesso como podcasts, lives, um monte de webinários, tudo gratuito. Então, assim, eu tenho pra mim, tá? Todo dia eu leio pelo menos um artigo de alguma coisa voltada para sustentabilidade. É o meu. É o meu. Mas se você Sua meta diária, É, né? minha meta diária. Se você pode, assim, cara, eu posso assistir um por semana e tal, faz, porque isso vai te trazer conhecimento. Eventos, se você puder ir, eventos de networking, conhecer novas pessoas, trocar ideias, ter novas percepções. Então, assim, acho que de alguma forma, se você tiver essa leitura, as coisas vão acontecendo naturalmente, assim, sabe? Com o tempo as coisas vão se acertando e você vai conseguindo trilhar um caminho bacana, assim, voltado pro que, né, vai te fazer bem de trabalhar, de estar atuando de fato. E hoje, a sua maior atuação é na fintech, você tem outras atuações, você trabalha para outros órgãos, né? Porque eu vi mais ou menos ali no seu Isso. LinkedIn que você também trabalha para o CRA, né? Que é o Conselho Isso. Regional de Administração, também faz parte ali de algumas funções na Alerj. E aí eu queria entender um pouco, aí entrando mais na questão profissional, né? Como que funciona nesses órgãos, cara? Porque assim, quando eu estava estudando ali o seu histórico ali, né? Seu LinkedIn,
Eu, inclusive, o LinkedIn, foi ali onde a gente se conheceu, né? Pude ver um pouco ali da sua trajetória. Eu vi ali, né, que você participa desses órgãos, e aí eu queria entender como que esses órgãos públicos, né, que não são necessariamente empresas privadas, como que esses órgãos enxergam a questão de ESG, né? E aí como que seriam essas suas funções, tanto no CRA quanto ali na LERJ, porque a gente falou de empresas privadas, né, de buscar o lucro, e de repente o órgão público não vai ter o mesmo objetivo. Mas aí como que eles enxergam essa questão? Vou falar um pouquinho dos três, acho que é legal passar por cada um. Falando do Fórum da LERJ, que é o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro, ele tem câmaras setoriais que tratam de temas distintos. E é legal primeiro começar falando que ele é aberto, ele é público. Então, se você procurar lá, né, o Fórum de Desenvolvimento da LERJ, você vai ver que ele tem audiências públicas, você pode opinar, você pode comentar, ele é aberto para a sociedade civil como um todo. Ele tem câmaras setoriais, dentro dessas câmaras setoriais, uma delas é desenvolvimento sustentável. E lá a gente tem diversos representantes de diversos órgãos, então tem gente do Cefet, do CRA, do CRC, de diversas instituições que vão ali para debater temas, né, gerar debates, algumas pessoas apresentam temas e a gente vai apresentando soluções, né, voltadas para o estado do Rio de Janeiro, né, um fórum promovido pela LERJ que debate esse tema. Fundamentalmente, ali, a ideia dele é melhorar, né, as legislações, implantar novos processos que consigam melhorar a parte de desenvolvimento sustentável do Estado. Então, ali, é claro, né, cada um traz a sua leitura, a gente gera debates ali e vai tomando, né, soluções para poder levar ali para a LERJ como um todo. No CRA, agora como coordenador da Comissão de Sustentabilidade, a ideia da gente é difundir o tema para administradores e para estudantes de administração. Interessante. Então, assim, é uma comissão recente, né, nova de alguma forma, mas a gente quer voltar a gerar debate, gerar material, gerar cursos, gerar uma série de questões voltadas para administradores e para profissionais de administração, para justamente, né, fazer com que o tema seja ampliado e mais debatido. A gente acha que o profissional de administração, a gente ia conversando isso um pouco antes, né, tem esse olhar sistêmico, esse olhar crítico, que é muito importante na área de sustentabilidade e de ESG como um todo. Então, a nossa atuação ali como sustentabilidade, é claro, a gente tem alguns objetivos voltados para, por exemplo, a melhoria da sede, como uma sede sustentável do CRA, mas a gente tem como um todo a ideia de gerar cursos, palestras, workshops, voltados para... Fiquem ligados, inclusive, no CRA, que a gente vai gerar cursos, palestras, workshops voltados para a área de sustentabilidade e de ESG. Tá? Então, no CRA é mais para difundir o conhecimento do que, de fato, implementar soluções. Isso, a gente, claro, tem como soluções voltadas para a parte da própria sede como um todo, mas a ideia, de fato, é que a gente seja um apoio, né? De repente, o profissional de administração atua numa empresa, ou ele tem uma empresa e ele quer, né, de repente, dar o seu primeiro passo ali num diagnóstico de maturidade de ESG, ou entender como é que ele faz a implantação da agenda. A gente está aí para apoiar nesse sentido e para gerar esse debate, fazer, né, que o conhecimento seja mais difundido. E tem o CRC, que é onde eu sou membro da Comissão de Sustentabilidade Ambiental, onde é mais voltada para a parte de sustentabilidade ambiental de fato, dentro do CRC, onde ali a gente tenta desenvolver algumas práticas e também reconhecer empresas que tenham práticas de sustentabilidade. Então, por exemplo, um escritório de contabilidade que tem ali alguma prática sustentável, de redução, por exemplo, de uso de papel, etc. A gente vai ter um prêmio agora, né, que inclusive está aberto para inscrições, onde a gente, de alguma forma, tenta reconhecer e impulsionar essas práticas de sustentabilidade para contadores e profissionais e escritórios de contabilidade. Então, fico ali nessa parte ali de assessorar e ser também uma forma também de a gente impulsionar a atuação do CRA e do CRC, né, em conjunto ali, de alguma forma. Poxa, muito bacana. Inclusive, esse do CRA eu não sabia dessa ação. Com certeza, agora ficar muito ligado, né? Se quiser, inclusive, divulgar aí as redes do CRA. Não, acho que é legal. Quem quiser procurar lá é CRA-RJ, a gente está com o ENCAD aberto, se eu não me engano, agora que é um evento, né? Estamos no mês da administração, então a gente tem eventos bastante interessantes sobre sustentabilidade voltado lá. E a quem quiser terminar com sua conclusão, e antes da conclusão também, como estudante, quiser se filiar ao CRA, a Comissão de Sustentabilidade é voltada para isso. Então, quem tiver interesse no tema, você, Paulo, se tiver interesse no tema, quiser participar da comissão, acho que a gente está aberto, a gente, né, aceita qualquer tipo de sugestão. Mesmo, não quero entrar, mas eu quero sugestionar alguma coisa, tenho uma ideia para minha faculdade, tenho uma ideia para, sei lá, para meu local, tragam para a gente está sempre aberto e está sempre trazendo novos temas para debate. Excelente, excelente. Cara, agora falando um pouco sobre mercado de trabalho, né? Falando um pouco sobre o mercado de trabalho de modo geral, a gente já comentou um pouco em alguns episódios, inclusive fiquem ligados aí nos nossos episódios limitados, vamos dizer assim, aí do nosso laboratório de gestão. A gente já comentou um pouco sobre logística, né? Então a gente falou ali sobre como que a logística está se adequando aos conceitos de ESG no mercado, né? E aí falando sobre ESG de fato no mercado para alunos, para profissionais de administração e de outras áreas ali correlatas,
Você falou que ESG vem crescendo muito, principalmente depois do acontecimento da pandemia. Você enxerga que hoje ainda existe muita expansão para ESG, então é uma área que ainda está em grande expansão e que alunos, profissionais, pessoas já formadas em administração ou em áreas similares poderiam se especializar? Você enxerga que ainda há oportunidades para essa galera se destacar nesse mercado? Como que você enxerga esse mercado ESG? É um mercado bem aquecido no momento? É um mercado muito aquecido no momento, é um mercado que tende a continuar aquecido, porque como eu falei, né, as empresas ainda estão adequando, né, suas práticas Sim. de ESG para poder atender o que o mercado e a sociedade tem. Uma né? demanda muito grande, uma né? demanda absurda, assim, uma demanda extremamente grande. E assim, nem sempre, né, claro, muitas empresas já têm buscado profissionais mais maduros, mas a gente tem empresas que estão dando bastante oportunidade para os profissionais que têm interesse em desenvolver o tema, de alguma forma. Então é um mercado, e eu falo assim, para profissional de administração, para quem é estudante de administração, é um mercado excelente, porque é um mercado que demanda nessa transversalidade de áreas, esse conhecimento, né, de diversos temas, né, ter essa boa relação, essa entrada que o administrador tem como um todo, né, essa visão um pouco sistêmica, de tudo né, também, né? esse olhar mais amplo, né, do todo, né, ter essa leitura mais crítica de diversas áreas, né, a gente de administração estuda logística, estuda RH, estuda marketing, então assim, é bacana ter esse conhecimento inteiro como um todo, né, assim, de várias áreas. Então é um mercado que tende a crescer e o profissional de administração, acredito que é um mercado assim que tem muito espaço mesmo, porque sai na frente por ter essa transversalidade, ter esse conhecimento, né, de diversas áreas. Isso que você falou, né? A administração a gente vê um pouco de tudo, né? Estou indo para o 6º período, e assim, eu já estudei de tudo um pouco dentro de administração, né? E aí, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu enxergo, né, e durante minha trajetória acadêmica, isso é algo que eu já tenho mapeado no meu plano de carreira, no meu plano de desenvolvimento. Quem faz administração precisa ter uma especialização, né? Não sei se você concorda com essa afirmação, mas eu acredito que quem faz administração vê de uma forma bem ampla, né, diversas áreas, mas você acaba não sendo de fato um especialista em uma, né? E aí por isso que a gente está batendo esse papo sobre ESG, porque é uma das áreas em potencial para a administração, né? E você trazendo esse seu relato, né, de uma pessoa experiente na área, de que a ESG está em alta no mercado, é uma grande opção, então, para alunos de administração, e é muito por isso que a gente está falando isso, cara. Eu enxergo que os alunos que fazem administração, o pessoal que está aí, de repente, se formando já um pouco mais à frente que eu na faculdade, quem está entrando agora, precisa ter em mente que em um momento vai precisar fazer, de repente, uma pós, um MBA, um mestrado, algo nessa linha. E bom saber, então, que a ESG ainda tem bastante espaço, né? Tem. As pós-graduações ainda estão se ajustando, né, para o tema. Acho que ainda tem muita coisa ainda se encaixando. Por ser novo, né, as pós ainda estão acertando suas grades e ementas. Mas, assim, tem-se muito espaço para isso, de fato. E eu concordo muito, não só para administração, tá? Acho que como um todo é bacana, né? É interessante você buscar uma especialização numa área que você tem interesse, que você já atua ou que você quer atuar, porque isso vai te dar, de alguma forma, eu sempre falo, né? A prática é que vai te dar ali a experiência, né? E tudo mais. Mas você tendo conhecimento técnico para, né, na hora ali, de repente, alguém, né, determinar para você determinada uma demanda X, Y, Z, você ter o conhecimento do que está acontecendo ali de fato e conseguir, né, ali, claro, usar seu conhecimento para fazer uma análise mais técnica, mais prática de alguma forma, essa especialização vai te dar esse campo e aí você vai ganhando experiência com o tempo mesmo, com a vivência de fato, né? E assim, falando um pouco sobre essas especializações, você enxerga que existem algumas habilidades e conhecimentos específicos que quem está se formando em administração, quem está estudando essas áreas, poderia se especializar já nesse momento para ter ali um sucesso dentro da área de ESG? Por exemplo, você falou muito dessa análise crítica, né? De você olhar, identificar a necessidade de um problema a ser resolvido. Mas quais são as outras habilidades, conhecimentos, a gente está falando de hard skills, soft skills, que você enxerga que são necessárias para essa galera que gostaria de se especializar em ESG, por exemplo? Eu acho que ESG, sustentabilidade como um todo, ele passa por cultura de sustentabilidade, né? Passa por você implantar nas pessoas, né? Fazer com que as pessoas conheçam e estejam engajadas nessas práticas. Então, eu diria que para um profissional de administração que quer fazer essa gestão ESG, que quer ser essa pessoa que vai impulsionar a agenda ESG numa empresa, é importante que ele tenha uma boa comunicação, que ele seja um profissional que consiga, né, ter entrada nas áreas, seja um profissional comunicativo, que ele tenha uma boa relação, tenha, né, bom relacionamento. De maneira geral, isso vai ser importante para poder trazer as áreas para você, né, para essa prática com você, para fazer as áreas poder também te trazerem informações que você demandem. Um profissional que precisa ter um olhar, né, sistêmico, amplo, para olhar para fora da empresa.
entender o que está impulsionando aquilo ali para dentro da empresa, de alguma forma. E aí, falando de coisas mais práticas, acho que a habilidade de gestão de processos e projetos é bem interessante se ter, porque de alguma forma você vai conseguir, né, ter esse conhecimento ali, né, das etapas a serem vivenciadas para a construção dessa agenda. Então, acho interessante. E, de alguma forma, assim, como todo pensando em cultura de sustentabilidade, né, como isso tem que ser implantado, você também tem que, de alguma forma, trabalhar um pouco essa relação de negócio como um todo, né? Assim, Sim. Eu sempre falo, né, ESG sustentabilidade é voltada para o social, para o ambiental, mas é empresa. Ter a visão empresarial do negócio, né? Você precisa por que as empresas estão fazendo o que estão Exatamente, você fazendo, precisa né? entender, assim, aquilo é negócio. É negócio, eu falo, né? Muita gente fala assim, eu faço a doação, eu faço isso aqui. Ok. Na base, isso é assistencialismo, que não é errado, tá, gente? Por favor, assistencialismo é muito importante. Mas, para a empresa, você precisa dizer assim, se você está fazendo isso, o que ela tem de impacto? Por que, né, que a gente está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você tem que justificar. Então, ter esse conhecimento, esse olhar, né? Mesmo estando ali no nível tático ou no nível operacional, você ter esse olhar estratégico para entender assim, por que é importante eu fazer isso? O que eu estou impactando a empresa nisso? É fundamental ter essa leitura mesmo, né? Pensar como um diretor, pensar como um C-level da empresa. Cara, por que esse projeto aqui é importante? O que eu posso trazer para a empresa se eu implantar esse projeto aqui? A cultura de sustentabilidade, o que ela traz para a minha empresa? Ou esse projeto aqui que está dentro de cultura, eu sempre falo isso, né, gente? Assim, quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Não fazendo nada. Então, assim, não precisa você começar, eu quero plantar uma supercultura em todos os pilares, não. Cara, eu tenho esse projeto aqui, como eu tive o projeto das maquininhas, eu tenho esse projeto aqui. O que ele é importante? O que ele impacta na minha empresa? Então, ter esse olhar, né, de cima para baixo ali, né, entender, né, o impacto do negócio, a visão empresarial como um todo, te ajuda de fato a conseguir, dali desse projeto, ir crescendo para outros e ter, né, uma expansão maior. Sem dúvida. E você falou, né, muito isso de ter essa visão empresarial, eu acho que também auxilia muito no engajamento, né? Vamos supor aqui que a gente está falando, você, sei lá, virou um analista, um gerente, coordenador de práticas de sustentabilidade dentro da companhia. De repente você vai ter um grupo ali um time de 5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas, e você precisa engajar também essas pessoas a estarem na mesma página que você, a entenderem essa necessidade do negócio, né? De você implementar essas práticas, não só do negócio, né? Mas como a gente já falou anteriormente, o impacto positivo fora do negócio que isso vai ter. E eu acho que ter esse conhecimento também de uma forma mais empresarial, né? Mais gerencial, eu acho que auxilia muito na hora de passar essa mensagem para os seus... do seu time, né, para os seus pares, né, de repente ali engajar o cara que tá do teu lado, pô, cara, não joga lixo no chão, né, essas coisas assim, né, pô, fazer as ações certas, né, o engajamento de fato. Um processo que ajuda muito a trazer isso que você falou é o processo de compensação de emissões, né, quando eu falo de emissões de gases de efeito de estufa, etc., voltadas para o processo. Esse processo demanda informações de diversas áreas. Eu preciso que o time de facilities me diga qual foi o nosso consumo de água, qual foi o nosso consumo de energia. Eu preciso saber, por exemplo, do time de facilities qual a quantidade de viagens. Eu preciso do time de people, a quantidade de pessoas que a gente tem na empresa, quantidade de pessoas, enfim, uma série de informações. Se eu puramente chegar na pessoa e pedir essa informação, eu provavelmente vou ser visto como um cara muito chato. Por quê, né? Então eu preciso fazer assim, cara, você está me dando essa informação aqui, e com essa informação aqui você vai fazer com que a gente consiga, nós juntos, consigamos entregar isso aqui e isso aqui é importante para a empresa nisso. Você traz a pessoa para o processo, você envolve ela nesse processo, você engaja ela no processo, para quando você for fazer a entrega, ela entender assim, cara, essa entrega aqui eu participei, isso aqui também é meu. Então é importante você trazer, né, colocar a pessoa contigo ali, né, colocar os times com você, trazer para você, porque só assim você vai conseguir fazer as suas entregas. Não adianta que... Não existe, eu sempre falo, não existe área de ESG. O tema ESG, sustentabilidade, ele é um tema transversal. Ele gira por todas as áreas. Então, se eu não tiver as áreas envolvidas, entendendo o que está sendo feito, entendendo que aquelas entregas ali que estão sendo feitas, né, informações para investidores, que a gente faz um monte de coisa, que aquilo ali impacta, né, aquilo que faz parte, né, dela, aquilo ali é dela também, você não vai conseguir fazer nada, tocar nada. Não vai adiantar de nada. Então, é importante ter essa inteligência de trazer as pessoas para você. Não, excelente. Cara, esse papo tá muito bom. Tenho certeza que o pessoal em casa tá adorando. Na nossa edição Pocket, então é uma edição mais limitada, a gente já está encerrando aqui, indo para nossa bate-papo final aqui. Queria falar mais sobre um tema muito importante, mas já te agradecendo novamente, pedindo para o pessoal se inscreva no canal, curta, se vocês estão gostando aqui, já deixe seu comentário, faça pergunta, tenho certeza que o Diego vai adorar também auxiliar no entendimento dessas dúvidas aí que vocês devem ter.
Mas queria, antes de finalizar, entrar num tema também que é importante, que é, cara, falar sobre o futuro de fato, as perspectivas do futuro, né, do tema ESG, né? Como você falou, não uma área, né? Uma área seria um tema, uma área específica, né? Mas você falou que ela passa por várias áreas. Então, sim, o tema é ESG. Cara, quando a gente fala de futuro do ESG, você já falou que, cara, tá em alta no mercado, é um mercado que está aquecido, tem uma alta demanda de profissionais. Mas dentro do tema ESG, quais são as perspectivas de futuro dentro dele? Por exemplo, a gente falou aí da pandemia que acelerou absurdamente os processos que já estavam acontecendo nas organizações. Você enxerga que hoje exista algum avanço tecnológico importante que está auxiliando na tomada da ESG, do ESG, né, na pegada ESG, de repente com essa revolução das tecnologias aí de inteligência artificial, se isso é positivo, se isso pode ser um complicador, de repente isso pode ser um ponto de atenção. Como que você enxerga essa perspectiva de futuro que antigamente a gente falava de 5, 10 anos, a gente agora está falando de daqui a 1 ano, de repente sim, 2 anos, porque está tudo muito dinâmico, né? O que eu acho para ESG é que, assim, hoje a gente tem uma geração de volume de dados muito alta, né? A gente já tem, se você for na grande maioria das empresas, assim, as grandes empresas, você consegue acessar lá o relatório de sustentabilidade do ano da empresa, saber o que ela fez durante um ano. O que eu acho que hoje falta pra gente é padronização, e isso vai acontecer com o tempo, uma questão de regulações, isso vai trazer, o ESG vai crescer nesse sentido, porque hoje é o seguinte... modelos de relatórios não são padrões, eles seguem alguns frameworks conhecidos de GRI, SASB, que são frameworks definidos para construção do relatório, Sim. mas hoje as empresas podem escolher, digamos assim, o que ela coloca para fora. O que ela quer passar exatamente. Mensagem, então né? hoje ela ainda Entendi. consegue dizer assim, cara, eu não sou tão bom aqui na parte social, eu não vou colocar tudo isso, vou colocar mais sobre ambiental. Eu não sou tão bom na parte ambiental, vou colocar mais social. Ainda tem isso, então, para comparar as empresas ainda é distante. Então, acho que essa padronização vai evoluir. E aí, com esse volume de dados, eu acho que tem uma coisa que, o pessoal já fala muito hoje em dia, mas que ainda é pouco utilizado em ESG, que é a parte BI, a parte de dados, de conseguir fazer essa leitura dos dados. Hoje a gente tem um alto volume, mas de que forma a gente usa esse volume de dados? De que forma a gente usa esse dado de fato? Será que o fator decisório ele já é considerado? Será que de fato ele é implantado? Então, assim... A evolução do ESG para entrar na parte estratégica, nessa parte de dados. Então, assim, a galera que quer conhecer a parte, né, você falou dos conhecimentos técnicos, BI é muito interessante. Procurem saber sobre BI. Isso vai trazer, de alguma forma, essa leitura. Então, acho que... E a parte de inteligência artificial também, muito voltado para... a gente fala sobre lá, conversa muito sobre isso lá, né? Internamente, uma empresa de tecnologia, a gente acaba lidando com isso o tempo todo. A gente fala muito também sobre essa questão de auditorias, né? As auditorias, elas são basicamente manuais, de fato, né? Assim, tem uma série de questões, a gente acha que, de alguma forma, a gente vai conseguir encurtar o tempo e trazer uma transparência mais on time, assim, né? Mais, assim, contínua sobre o que é a empresa com a ajuda da inteligência artificial. É claro, né? Ela vai sendo treinada, ela vai sendo melhorada, mas de alguma forma você vai ter ali algo mais direto, mais contínuo para ser buscado, e a gente acha que isso vai chegar no ESG de alguma forma. Então, assim, a parte de dados e de IA ali, de alguma forma, acho que vai avançar, e quem tiver conhecimento, né, já que estiver buscando os primeiros passos nisso daí, vai sair na frente com certeza. Já, de repente, fazer um estudo, né, das novas tecnologias. Eu sempre falo assim, tem coisas que a gente pode fazer independente da área que a gente vai trabalhar. Sim. Essa é a verdade. Então, a parte de dados, eu não quero seguir para ESG. Cara, isso vai ser para você com uma série de outras, né, outras áreas de atuação. A parte de dados, a parte de conhecimento de Excel, que parece básico, mas assim, vai te ajudar em conhecer Excel, saber gerar, né, ali dashes, né, de boa leitura, vai te ajudar de alguma forma. Então, assim, muita coisa você já pode fazer, independente da área que você for atuar. Isso vai te ajudar em qualquer área que você for trabalhar de alguma forma. E você falou muito, né, dessas novas tecnologias que estão surgindo. Você enxerga que existe algum ponto de atenção? Sei lá, de repente... Tem uma tecnologia que está se desenvolvendo rápido demais e as empresas não estão conseguindo se adequar, ou de repente, principalmente, a gente está falando de um fluxo de dados muito grande, né? Ao mesmo tempo que isso é positivo, eu imagino que isso deva ter um cuidado muito, muito grande, principalmente nas grandes empresas com vazamento de dados e tudo mais. Você enxerga que exista pontos de, não de preocupação, mas de atenção, né? Para tomar um cuidado um pouco maior, de repente, com o avanço dessas tecnologias, na proteção ali dos dados, né? Sim, falando de outra coisa que a gente já pode aprender independente de área, é a segurança de dados. A gente tem uma área muito forte de segurança de dados lá na empresa,
Porque é realmente um alto volume de dados transacionado o tempo todo, né? Hoje, qualquer coisa você pede ali, qualquer empresa vai te mandar ali aquele questionário que você responde, clica lá, dá aceite, você não sabe o que é, e daqui a pouco você está recebendo uma série de e-mails e você nem sabe de onde veio. E na verdade vem daquilo. Então, assim, essa parte de dados vai evoluir, e acho que de uma forma a gente precisa ficar atento, de fato, com ter o senso crítico para isso. Porque hoje é muito fácil, se você quiser gerar um texto, você vai lá no ChatGPT, coloca o teu tema, ele vai te dar o texto inteirinho. Sim. Entendeu? Eu sei que os professores devem estar sofrendo tá todo mundo absurdos adorando com isso. Mas ter de fato, né? Claro, buscar conhecimento para poder, né, ter essa leitura, entender como funciona, mas ter análise crítica para muita coisa que vai chegar pra gente, né? Assim, esse alto volume acaba a nova geração já é muito, né? Pressionada porque recebe informações o tempo todo, tá ali em contato o tempo todo. A gente precisa, às vezes, dar um passinho para trás e fazer a leitura ali, né, de alguma forma, de como esses dados estão vindo, entender o que é importante de você, né, lidar, de você ter, né, usar ao seu favor para poder avançar nesses aspectos. Então, assim, acho que vai continuar crescendo o volume de dados, não acho que isso vai parar, a tendência é só aumentar cada vez mais. E assim, a gente buscar especializações voltadas, né, de fato, para a área de tecnologia, porque isso também é algo que não recua mais, né? A gente não vai mais recuar em tecnologia, a gente só vai avançar. Então, se a gente puder buscar especializações, conhecimentos nessas áreas de inteligência artificial, né? O ChatGPT, que muita gente ainda tem receio de usar, vai lá, usa, né, claro, né, com consciência, mas usa lá para poder entender como funciona, o que ele pode te trazer de alguma forma. Acho que é importante a gente ter contato com isso, porque, assim... o processo natural. Para os nossos pais, em algum momento o celular foi algo também que super revolucionário. Meu Deus, era aquele toque monofônico, etc. Hoje a gente tem uma série de... Cara, a gente tem um computador na nossa mão. Então, assim, o que parece distante, como você falou, né? Vai parecer daqui a 5, 10 anos, pode ser algo para daqui a 1 a 2. Então, se a gente puder estar sempre, né, em contato, claro, com consciência, né, de ter contato com isso da maneira correta, vai ajudar bastante, independente da área de atuação. E acho muito no que você falou lá no início do vídeo, né? Análise crítica do que você de fato está fazendo, né? Do tipo de dados que você está gerindo e manipulando, né? Porque a gente sabe que é perigoso, em certo ponto ali, alguns dados que a gente cria e que a gente gera com inteligência artificial, mas pelo outro lado eu acredito que o ganho positivo é muito maior. Tarefas que às vezes eram mais manuais, né? Mais repetitivas, hoje são muito mais otimizadas com essas inteligências artificiais, com essas tecnologias novas. Sim. Então, eu acho que é muito nessa linha, né? Ter essa análise crítica, entender que é um processo natural, então precisa se adequar também, porque senão vai ter uma dificuldade de acompanhar o ritmo do mercado, né? O ritmo do que as empresas estão pedindo, mas também ter essa análise crítica para criticar mesmo de fato o que a gente está fazendo. Totalmente. Cara, excelente. Queria te agradecer muito pela sua participação, pela sua disponibilidade. Antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma palavrinha para os nossos alunos, para a galera que está assistindo em casa, para a galera que está assistindo o nosso podcast. Uma palavrinha do que você, de fato, recomenda para a galera fazer, o que você enxerga como oportunidade para o pessoal. A gente já falou bastante aqui, mas dá uma resumida nisso. Fica à vontade também para deixar suas redes, o que você quiser passar, você já ia falar, né? Sem problema. Então fica à vontade também para passar suas redes e falar um pouquinho aí do que você quiser passar de mensagem. O Vinhais, um grande abraço para ele, sempre fala que eu sou blogueiro, então assim, eu sempre gosto de deixar minhas redes, LinkedIn, Instagram, LinkedIn Diego Carbonel, acho que talvez só tenha eu lá, então fiquem tranquilos de procurar Diego Carbonel lá. Fácil de achar. E no Instagram, _ Diego Carbonel, tem um underlinezinho ali antes, mas também vocês vão achar. Eu sempre falo que no Instagram vocês vão ver Botafogo, samba, família, etc. Pô, tô bem, cara, me faz boa. Tá bem. Botafogo, samba, etc. Uma coisa mais pessoal relacionada à minha parte de trabalho. E no LinkedIn, basicamente, na atuação profissional. Fiquem à vontade, cara, ouviu aqui o podcast, teve alguma dúvida, cara, Diego, eu quero conhecer mais em ESG, me chama lá, sem custo, a gente vai trocar ideia, tá? De boa. E aí, falando pra galera de administração, que acho que é, né, nosso principal público aqui. E onde eu me formei também, eu sempre falo, né? Muita gente fala assim, eu escolhi administração. A gente fala assim, a administração é a carreira que você escolhe quando você tem dúvida. Eu nunca tive dúvida de que eu queria administração. Eu sempre quis administração. Acho que a administração é uma carreira que, né, como o Paulo falou aqui, te dá amplitude de temas. A administração você passa por marketing, passa por RH, passa por a parte de matemática aplicada, de processos, de projetos. Então, te dá uma gama de conhecimento muito grande e que você pode usar ao seu favor. Então, façam isso, né, ali durante a graduação. Aproveitem nesses momentos. Aproveitem que professores como o Vinhais, com outros professores que te trazem esse conhecimento, né, ali vivenciem a aula. Eu sei que hoje o celular distrai a gente o tempo todo, mas, cara, vivencia aquilo ali, é importante. Em um momento você vai usar isso a seu favor, então façam isso. E falando aí de desenvolvimento de carreira profissional,
se puderem, façam, criem metas ali, né? Eu sei que a gente é, né, jovem, envolvido, tá sempre, né, com uma série de demandas vindo aí, mas, cara, criem metas. Pô, se você puder ler um artigozinho por dia, não posso por dia, é muito pesado pra mim. Cara, um por semana, vê um vídeo, assiste um podcast como esse aqui, sabe, que vai te trazer conhecimento, né? Compartilha com alguém. Pô, ouviu esse podcast aqui, cara, vou mandar aqui pra alguém ouvir. Cara, tem um negócio que eu achei muito interessante, faz o corte, manda. Porque essa interação vai te trazer conhecimentos técnicos e vai te trazer conhecimentos também ali, né, os soft skills que a gente conhece, né, de relação, né, de interação. Você vai saber como chegar numa pessoa, vai saber como trazer ela pra você. Compartilha isso no teu trabalho, se você já trabalha. Cara, pô, eu vi esse vídeo aqui que achei interessante, eu vi essa matéria que achei interessante. Então, assim, é isso, gente. Sei que as redes sociais acabam distraindo a gente no dia a dia e é muito comum. Mas tentem restringir isso ou usem essas redes sociais ao favor de vocês, né? A gente falou aqui que a gente se conheceu pelo LinkedIn, outras palestras e tantas outras coisas eu conheci pelo LinkedIn. Então, assim, é uma rede social também. Usem mais o LinkedIn, menos o Instagram, menos o WhatsApp. Sei que é meio difícil, mas se eu puder recomendar a vocês, em algum momento isso vai... Eu sempre falo, né? Em algum momento a gente vai conseguir sentir os benefícios disso. Eu usei exemplo até num outro podcast que eu fui, quando eu entrei ali na parte eu trabalho atuo no samba, né? Sim. Eu lembro que eu me tornei diretor e meu pai falou assim pra mim, ó, você não é diretor, você está diretor. Agora, uma coisa que ninguém pode tirar é o meu conhecimento. Então, assim, a minha graduação, minha pós-graduação, meu MBA, isso ninguém me tira. Isso eu vou ser pra sempre até, né, os últimos dias. Então, façam isso, busquem conhecimento. Projetos como esse aqui são super interessantes, então, assim, incentivem, ouçam, vejam, compartilhem, porque isso vai trazer para vocês conhecimento, vai trazer pessoas e relações que sempre fazem a gente crescer. Diego. Paulo, prazer. Muito obrigado, cara. Mais uma vez agradeço a disponibilidade. E, pessoal, é isso. Se vocês gostaram aqui do nosso episódio, tenho certeza que foi muito valioso para todo mundo aqui, né? Para mim foi muito aqui ter essa troca de conhecimento, né? Essa troca de aprendizado aqui. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar também, pode deixar as perguntas aí que o Diego ficou à disposição de responder, é muito importante pra gente. E fiquem ligados, em breve teremos mais episódios aqui da nossa edição limitada no nosso laboratório de gestão. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima, pessoal!